Saudações, rapaziada. Falaremos hoje sobre mais um assunto de redes. Falaremos sobre protocolo OSPF. Então, um protocolo aí bastante relevante aí no mundo de redes. E hoje eu escolhi um assunto que costuma causar muitas dúvidas aí nos alunos, que realmente é um assunto meio espinhoso, vamos dizer assim, e que costuma cair muito também em provas de certificação da Cisco, sobretudo aí o CCNP Route. O assunto é tipos de rede do OSPF. Então, para que diabo serve isso, né? Além de cair em prova e ferrar a minha vida. Por que o OSPF classifica as redes, os tipos de rede? Bom, então, geralmente quando a gente classifica algo é que a gente quer agrupar para tratar de maneira diferente, para reagir de maneira diferente. E o OSPF, com toda a sua excelência, toda a sua malemolência, ele tem essa característica. Então, de acordo com determinada condição da rede, de acordo com o que a rede pode oferecer, ele vai ter um comportamento diferente. Ele é como uma questão de adaptação ao meio. Então, não deixa de ser uma característica interessante do protocolo. Então, se você definir um tipo de rede OSPF adequado, o seu protocolo ele vai funcionar melhor. Lembrando que essa configuração de tipo de rede vai ser, obviamente, uma configuração de interface, pois interfaces definem redes diferentes, definem domínios de broadcast. Mas como o OSPF classifica as redes? O OSPF, quando ele vai classificar, ele leva em consideração basicamente 3 fatores para classificar as redes. Fator número 1. Existe eleição de DR e BDR, roteador designado e roteador designado backup ou reserva. Não vou entrar em detalhes agora do significado das siglas, mas existe essa entidade nessa rede? Se existe, quer dizer que provavelmente vai ser um meio multiacesso, que tem uma natureza multiacesso. Tá certo? Fator 2 para classificar. Essa rede ela pode transportar pacotes broadcast e multicast? Em suma, vizinhos OSPF eles vão poder ser formados automaticamente ou dinamicamente? E terceiro fator, de quanto em quanto tempo que eu vou testar a presença do meu vizinho? Então, isso vai refletir o quê? Vai refletir a latência da minha rede. Então, se é uma rede naturalmente mais lenta, uma rede WAN, por exemplo, eu não vou ficar mandando pacote hello toda hora, porque como a rede tem uma latência alta, eu tenho que também levar em consideração isso. Então, eu mando os pacotes também com uma frequência, uma periodicidade mais alta. Então, a resposta a essas 3 perguntas vai determinar que tipo de rede OSPF nós temos. Esses tipos de redes estão listados aqui nessa tabela. Essa tabelinha aqui está bem bacana, pessoal. Serve aí para decorar, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês entendam. Mas ela tá bem interessante, a forma que está disposta as informações. E montei essa topologia bacana aqui, esse lab, para a gente testar esses tipos de rede OSPF. Então, uma topologia aqui cheia de cracks, né? Concernente aí a minha audiência, também cheia de cracks. Então, vamos iniciar. Vamos começar pelo tipo de rede mais simples, né? Que é a rede loopback. O que tem de relevante para a gente comentar sobre redes loopback? Bom, pessoal, a rede loopback é fácil, né? É autoexplicativo. É aquela interface lógica, aquela interface, vamos dizer assim, virtual. Geralmente você utiliza ou para utilizar como ID do roteador, ou para simular redes. Então, aqui nessa topologia, por exemplo, a gente tem loopbacks /32, que serve de ID, mas a gente também tem loopbacks /24, que é justamente para simular redes atrás dos equipamentos. Obviamente, por ser uma interface virtual, você não vai ter nenhum vizinho pendurado nessa interface, e aí não faz sentido eu ter eleição de DR e BDR,
Também não se aplica a questão dos hellos, se é unicast ou multicast. E também questão dos intervalos hello e dead. Agora, uma coisa importante. Por mais que eu defina a minha loopback como uma máscara diferente de 1/32, então aqui a gente tem vários exemplos, aqui, o SPF, ainda assim, ele vai considerar como uma rede /32. Como assim, Vitor? Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, vamos abrir aqui um roteador, vamos aqui em Soares. Vou olhar a tabela de roteamento. Vejam só. Por exemplo, você tem aqui a loopback de Ibrahimovic. Repare que é uma rede /24. Mas, na tabela de Soares, olha só, a rede aparece como um /32. Assim como, vamos ver aqui, a rede de Márcio Araújo, 88, 88, 88.1, está como um /32, quando na verdade é um /24. Então, percebam que o SPF, ele tem essa mania. Uma vez que você define uma interface loopback, independente da máscara que você defina, ele vai considerar que é um /32. Isso pode ser inconveniente. Se eu quero simular uma rede /24, eu quero que apareça um /24. Então, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso corrigir esse erro? Mudando o tipo de rede OSPF. Então, vamos lá. Eu vou aqui na interface, loopback 0, e vou dar o comando que define o tipo de rede OSPF, IP OSPF Network. E aí eu vou ter aqui meus tipos de rede. E aí, pessoal, para o loopback, eu posso definir, por exemplo, uma rede broadcast, poderia definir, que é o típico meio multiacesso, por exemplo, as redes Ethernet, é uma rede broadcast. Eu posso definir uma rede ponto a ponto. Acontece que para o loopback, ele não aceita eu definir como broadcast. Olha lá, ele dá como tipo inválido. Mas ele aceita uma rede ponto a ponto. Como que eu vejo a informação do tipo de rede OSPF? Comando show IP OSPF interface flash 0/0. Tá aqui, ó. Tem uma série de informações a respeito do OSPF, dentre elas o tipo de rede. Obviamente aqui eu escrevi errado, né, pessoal? É a loopback. Então tá aqui, ó. Minha loopback agora está como ponto a ponto. E vou fazer isso em todos os roteadores que tenham loopback /24. Então, por exemplo, Ibrahimovic. Vamos só olhar aqui antes. Show IP OSPF interface loopback 0. Tá aqui, ó, tipo de rede loopback. Então vamos alterar isso. Vamos copiar um comando. E vamos aplicar nos demais roteadores. Maior. Márcio Araújo. Bale também. Neymar. E finalmente CR7.
Em Master eu não vou fazer porque aqui a loopback é para ser um router ID mesmo, um /32. Então, vamos olhar novamente a tabela de Soares. E percebam que nós temos mudanças agora. Por exemplo, a rede de Márcio Araújo, que era um /32, agora é um /24, conforme nós gostaríamos. Vamos ver aqui. A rede de Ibrahimovic, agora é um 10.10.10.0/24, não é mais um 10.10.10.1/32, e assim por diante. Então, mudamos o comportamento do SPF de acordo com o tipo de rede. Bacana. Bom, de loopback é isso, pessoal. Agora, então, vamos para o tipo de rede, então, rede ponto a ponto. O que a rede ponto a ponto define? Quando a gente mudou a loopback para ponto a ponto, o que aconteceu? Bom, primeiro, numa rede ponto a ponto, não existe eleição de DR e BDR. E aí vamos fazer um parêntese, né? O que é esse DR e o BDR? Então, roteador designado e roteador designado backup ou reserva. Quem que são esses caras, né? Bom, o roteador designado seria um roteador que seria o centralizador das mensagens de roteamento do SPF, os chamados LSIs. Então, ele é interessante então num meio multiacesso, onde existam vários roteadores na mesma rede. Por exemplo, essa rede aqui, né? Essa rede de Barcelona. Então, se existem muitos roteadores, imagine a quantidade de trocas de LSA que vai acontecer. Serão muitas trocas. Então, existe essa opção de você centralizar essa troca. É a mesma ideia, pessoal, lá do IBGP, com os refletores de rotas, os Route Reflectors. Que você troca as suas informações de roteamento apenas com um equipamento. No caso aqui, você vai trocar com dois, né? Com o DR e com o BDR, o seu substituto. Caso o DR caia, o BDR já assume automaticamente. E aí, as mensagens do SPF, elas funcionam através de multicast. Então, você tem todos os roteadores, seria o endereço 224.0.0.5, e você tem também um endereço para todos os BRs, que é o 224.0.0.6. Então, a partir do momento que você está em um meio multi-acesso, um meio em que exista DR e BDR, você vai utilizar esse endereço de multicast, o 224.0.0.6. Na rede ponto a ponto, pessoal, por definição, é uma rede que liga um ponto a outro, um roteador a outro apenas. Só tem dois roteadores. Que sentido que existe eu ter DR e BDR nesse meio, né? Nenhum, né? Então, não existe eleição de DR e BDR. Então, por exemplo, aqui no link entre Ibrahimovic e Iniesta. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui Ibrahimovic. Vamos olhar aqui a configuração rapidamente. Tem aqui interface Fast Ethernet. Tem até um MPLS habilitado aqui. Vamos olhar a configuração da interface. Show IP OSPF Interface F0/1. Opa. Olha só, pessoal. É um link ponto a ponto, mas um link Ethernet. Só que aí o tipo de rede é broadcast. E se é broadcast, o que acontece? Existe eleição de DR/BDR. Vale a pena eu ter eleição de DR/BDR nesse caso? Não. Então, o que a gente faz? O ideal nesses casos é que a gente mude o tipo de rede OSPF para point-to-point, que mantém as características de multicast e os intervalos de hello e dead, só que elimina a eleição do DR e BDR. Então, menos preocupações para os equipamentos, menos CPU utilizada. Então, boa prática, vamos fazer isso. Então, int f0/1. Opa. Copiei errado aqui, né, pessoal? Vamos lá.
No caso, a gente não vai ter problema, porque... Só mantivemos a configuração. Vamos lá. IP, OSPF, Network, Point to Point. A vizinhança dá uma travadinha aqui, mas ela volta. Como podemos ver aqui no comando show IP OSPF neighbor. Está aqui Iniesta 192.168.0.8. Está com vizinhança full. Se eu for aqui do lado de Iniesta, está aqui Ibrahimovic 10.10.10.1. Então, vejam que interessante aqui, pessoal. Do lado de Ibrahimovic, de ambos os lados a vizinhança está full, mas Ibrahimovic, no link com Iniesta, reparem que não tem informação de DR/BDR, tem um traço. Ou seja, ele não elege, porque ele definiu uma rede ponto a ponto. Mas Iniesta continua com o tipo de rede broadcast. Aqui. Então, ele continua elegendo DR/BDR. Ele está dizendo, ó, o Ibrahimovic, você é o BDR aqui da nossa relação. Então, percebe que cada roteador, cada interface o SPF está se comportando de uma maneira diferente. E uma conclusão que a gente tira também é que não correspondência de tipos de rede OSPF, o chamado mismatch, não determina a queda da vizinhança OSPF. Certo, pessoal? Aqui no caso, como a gente tem um ponto a ponto em broadcast, percebam que eles igualam, ambos utilizam pacotes multicast e ambos têm o mesmo tempo de timer, de hello. Eles só se diferem aqui na questão do DR/BDR. E aí o SPF ele não se importa com isso. Teria problema se, por exemplo, o tempo de hello mudasse, né? Porque o SPF ele não aceita timers diferentes dos dois lados. E se você também difere na questão do multicast ou unicast aqui, também não determina que a vizinhança vai cair, mas você pode ter problemas na difusão aí dos seus LSAs. Tá certo. Então, beleza, estão com tipos diferentes de rede, mas vamos definir o tipo correto aqui do lado de Iniesta para seguir as boas práticas. IP, OSPF, Network, Point to Point. Beleza. A vizinhança dá uma travadinha, mas volta. E se eu consultar agora a vizinhança OSPF, percebam que Iniesta parou de eleger DR/BDR. Tivemos um probleminha aqui na questão do LDP, que é o protocolo de rótulos do MPLS, né? Mas já voltou. Enfim, então, esse é um caso típico que vale a pena utilizar a rede ponto a ponto. Você também utiliza muito rede ponto a ponto, pessoal, no Frame Relay, quando você quer criar aqui seus... você alinha PV6, os circuitos virtuais do Frame Relay, a redes IP diferentes. Então você vincula uma rede IP a um PVC determinado e cria as suas redes ponto a ponto. A desvantagem, isso aqui é interessante, mas a desvantagem é que você gasta mais IP, né? Você vai ter que ter uma rede por PVC. O que mais que a gente pode falar das redes ponto a ponto? Então, é uma rede interessante, questão de performance, eu diria. Vamos dizer assim, uma rede conveniente, porque ela não elege DR/BDR. Então, no caso de ter apenas dois roteadores no link, para que eleição, né? Ela aceita multicast, então permite a descoberta automática dos vizinhos, né? Aqueles endereços que eu falei para você, o 224.005 e 006. E ela tem timers baixos, né?
10 e 40, permitindo aí uma convergência mais rápida. Esse tipo de rede, pessoal, point-to-point, ela é o padrão para links seriais. Em links seriais, então, deixa eu abrir aqui Ibrahimovic novamente. O padrão dos links seriais é ser rede ponto a ponto e ter velocidade 1.5 mega, eu acho, o bandwidth, vamos dizer assim. Tem um custo 64 por padrão. Então aqui, ó, vejam só, a serial 0/0, que é o link com o Márcio Araújo, é uma rede ponto a ponto, com hello 10 e 1040. Vamos ver aqui mais informações. Tem outro comando, show IP interface. Não, show interface serial 0/0. Ele mostra aqui, ó, o show interface serial 0/0, mostra o tipo de encapsulamento. No caso aqui eu tenho um PPP nesse link. Então, independente do encapsulamento, nesse caso aqui, por ser serial, ele vai ser ponto a ponto. Na verdade, o ponto a ponto ele vai ser o padrão para encapsulamento PPP e HDLC, que é o padrão da Cisco. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, a interface 0/1, encapsulamento HDLC. É o padrão Cisco. E se eu olhar aqui o tipo de rede OSPF, também ponto a ponto. A gente vai ver que se a gente mudar o tipo de encapsulamento para frame relay, vai mudar o tipo de rede, não vai ser mais ponto a ponto. Justamente pelo fato do frame relay ser uma rede inerentemente multi-acesso, chamado NBMA, né? Beleza, então vimos loopback, vimos ponto a ponto. Vamos ver agora a rede broadcast. Então, pessoal, redes broadcast, elas são bastante conhecidas porque é o tipo de rede OSPF do Ethernet, muito presente aí em nossas vidas. Então, por exemplo, nessa rede aqui, você tem um switch Ethernet, uma rede Ethernet, uma rede aqui em Barcelona, né? A Barcelonet, vamos dizer assim. Vamos olhar aqui em MESS. Show IP OSPF Interface F0/0. Tá aí, tipo de rede broadcast. Por ser broadcast, você tem eleição de DR e BDR. Tá aqui, ó. Ele informa aqui, ó, que o DR é o 1010, no caso, ele mesmo, o MES. E o BDR é o 92.168.0.8, que é o Iniesta. Tem informação aqui. Ele tem timers mais rápidos, né? Porque a rede Ethernet ela é mais rápida por natureza, comparando, por exemplo, com as redes WAN. Tá aqui, ó, os timers. Então, esse comando, pessoal, é bem interessante, né? Fundamental, né? No SPF. E a rede broadcast, obviamente, ela vai possibilitar também os pacotes de broadcast, que inclui o multicast. Afinal de contas, dá nome ao tipo de rede, né? Tipo de rede broadcast vai aceitar broadcast. E com isso, vizinhos são formados automaticamente. Então, em interfaces Fast Ethernet, o tipo padrão de rede OSPF vai ser broadcast. E não temos muito mais que acrescentar, né? Já vimos aqui a rede broadcast nesse enlace aqui, que a gente viu que era interessante alterar, mudamos para o ponto a ponto. Vamos agora aqui para a rede Frame Relay, que aí o bicho pega, né, pessoal? A gente tem mais possibilidades. Vou voltar aqui em MESS. Vamos olhar aqui a configuração rapidamente. Aqui temos o SPF definindo a loopback. Também na F0/0, que é essa interface. E a gente tem uma serial aqui, ó, 3/1, IP10.0010 e encapsulamento Frame Relay. A gente configurou uma prioridade do SPF, que é justamente para influenciar na eleição do DR e do BDR.
querendo forçar que MESS seja o DR, né, da rede. E o SPF está habilitado na interface serial. Definimos um router ID e dissemos que a loopback é uma interface passiva, justamente para evitar mandar pacote para cá. Beleza. Temos aqui os nossos mapeamentos do frame relay, através do ARP inverso, que ele mapeia DLSI com IP. Então, o DLSI seria a informação de camada 2 do frame relay. Então, você tem aqui o mapeamento para os 3 endereços aqui dos participantes da rede frame relay. 10.007, CR7, 10.009, Neymar, e 10.011, que é o Bale. E aí ele define aqui os PV6, os DLCIs. 102, 103 e 104. Então, aprendidos de maneira dinâmica. E permitindo aqui o broadcast. Beleza. Vamos olhar aqui o tipo de rede OSPF da serial 3/1. Olha só, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o tipo padrão de serial é point-to-point. Mas quando é um encapsulamento HDLC ou PPP. Quando eu mudo o encapsulamento para frame relay, o tipo de rede OSPF também muda. Vira um non-broadcast, chamada rede NBMA, Non-Broadcast Multi-Access, que é um tipo de rede que é multi-acesso, mas que não aceita broadcast por natureza. Frame relay é assim. Então, a gente para e começa a pensar e se preocupar. Pô, o frame relay não aceita broadcast. Como é que o OSPF vai funcionar, né? Então, se eu olhar aqui os vizinhos OSPF de MESS, olha só, percebam que a gente tem apenas Soares e Iniesta. A gente não tem os outros 3 equipamentos aqui como vizinhos OSPF. Justamente porque a gente tem uma restrição aqui de camada 2, né, da rede frame relay. Então, como o frame relay é uma rede não broadcast, o que vai acontecer? Vai existir eleição de DR e BDR, como a gente pode ver aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, o DR sou eu mesmo e não existe BDR nessa rede, porque ele não está conseguindo fechar a vizinhança com os demais equipamentos. A rede não broadcast, então, ela não permite multicast, broadcast e multicast, só unicast. Então, os meus pacotes para 224.005 e 224.006 não chegam. A gente passa a ter problemas na formação de vizinhança. E essas redes também têm timers mais longos aqui, ó. 30 e 120 segundos. Então, 3 vezes mais demorado que, por exemplo, no broadcast e no ponto a ponto. Naturalmente, porque a latência da rede WAN é maior, né, pessoal? Vamos olhar a configuração dos outros participantes da rede frame relay. Vamos aqui em CR7. Vamos ver se o SPF está configurado adequadamente. Então a gente tem aqui o SPF habilitado na loopback. O SPF habilitado na serial, com encapsulamento adequado. E você tem aqui um mapeamento estático, dizendo, ó, utilize o DLCI 201, que é o que ele tem para MESS, para chegar nos IPs 10.011 e 10.009, que é justamente Neymar e Bale. Então, é uma topologia tipicamente, aquela topologia estrela, hub and spoke. Então, ele manda os pacotes através do DLCI 201 para MESS, mas MESS, por sua vez, vai repassar para Bale e para Neymar, por causa desse mapeamento aqui, né? E aqui ele define a loopback como passiva. Show IP OSPF Neighbor. Não temos vizinhos OSPF, infelizmente. E aqui estão os mapeamentos. Você tem o mapeamento dinâmico para MESS, da LCI 201, e os 2 estáticos.
Beleza. O mesmo acontece com o Neymar. Aqui, ó, loopback. E a serial. Meio da mesma forma. Então, cadê a serial 0/1? Está aqui. Configurações estão adequadas. Percebam que Bale é um ABR, né, um roteador de borda de área, que ele define área 1 e área 0. A área 0 vai aqui para o MPLS. Só um parênteses, né? Beleza, então está configurado certo. Por que não está funcionando, né? Por que a vizinhança não está fechando? Justamente pelo tipo de rede não broadcast que não permite os pacotes do SPF para a formação de vizinhança. Então, o que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente pode mudar o tipo de rede para broadcast ou para ponto a ponto, porque esses dois tipos de rede eles permitem pacotes multicast. Se a gente optar pela rede ponto a ponto, isso vai exigir que a nossa rede aqui, ó, tá vendo que a gente tem uma rede 10.0.0/24, compartilhada aqui por todos os participantes do Frame Relay. Se a gente optar pelo ponto a ponto, a gente vai ter que segmentar essa rede, criar subinterfaces aqui em Mesh para cada PVC, né? E aí, então, isso resolveria nosso problema, mas gera muito impacto, né, pessoal? A gente vai ter que mudar muita configuração. Vamos tentar aqui mudar para uma rede broadcast, então. Vamos lá. conft. No caso de Mesh, int serial 3/1 IP OSPF Network Broadcast. Copiar o comando. Vamos nos demais equipamentos. Beleza. Estamos aqui com os vizinhos agora listados, pelo menos, não estavam nem sendo listados. Olha só. CR7 subiu a vizinhança. Ele assumiu o papel de DR Order. Temos mais vizinhos aqui. Bale ainda não subiu. Então agora sim. CR7, Neymar também, estado full. Está como DR Order. Por quê? Porque eu defini aquela configuração de prioridade em Mesh, né? Cadê? Está aqui, prioridade 255, que é o valor máximo. Então, os outros não conseguem assumir o papel de DR de forma alguma, porque eles mantêm o valor padrão de 1. Então, as vizinhanças agora foram formadas justamente porque eu mudei o tipo de rede OSPF para broadcast, permitindo o broadcast. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem duas restrições, né? A restrição do frame relay, só que a restrição do frame relay a gente tirou a partir do momento que a gente definiu no mapeamento a palavra broadcast. A outra restrição é justamente o tipo de rede OSPF, que era não broadcast, que ela impede
a difusão dos multicaches. Agora, mudando para broadcast, a gente resolveu o problema. E a tabela de roteamento de CR7, que antes estava vazia, agora está cheinha. Olha só, várias redes. Vamos tentar pingar aqui o Neymar. Pingamos. Vou tentar pingar Ibrahimovic. Ping 10. 10, 10, 1. Pingamos. Então, conectividade perfeita aqui. Porque a gente mudou o tipo de rede USPF. Vejam o impacto que esse tipo de configuração tem, né, pessoal? Mas beleza. Só que assim, pessoal, a rede Frame Relay, ela é uma rede não broadcast por natureza. Né? Ela é chamada de uma rede NBMA, né? Afinal de contas. E aí a gente vai e define como um tipo de rede OSPF broadcast, é meio que vai de contra o conceito, né? É meio que incoerente. Então, a gente não consegue botar para funcionar o Frame Relay de forma NBMA? Consegue, né? Mas a gente vai ter que usar outro tipo de rede. Que tipo de rede é esse? A gente utiliza o padrão, que é o non-broadcast, mas aí a gente vai ter que fazer uma outra configuração no SPF. Então, vamos lá. Vamos voltar à configuração dos equipamentos. Vamos voltar para a configuração anterior. Vejam que imediatamente a vizinhança já cai, que os pacotes hello param de circular. Também caiu. E veio. Beleza. Voltamos para o padrão do Frame Relay, não broadcast. Só que o non broadcast utiliza apenas pacotes unicast. Como resolvemos esse problema, né, pessoal? Resolvemos com a definição estática dos vizinhos no SPF. Então, se eu for aqui em Messi e entrar no processo SPF, eu posso definir os vizinhos estaticamente com o comando neighbor. Então, neighbor 10.0.0.7, 9 e ponto 11. Ou seja, eu estou dizendo que meus pacotes são SPF, meus LSAs, em vez de sair com o endereço 224 de multicast, eles estão saindo com o endereço unicast 10.007, 10.009 e 10.0.011. Isso, teoricamente, deve resolver o nosso problema. Tem que resolver, né, pessoal? Estamos aqui com 3 vizinhos não identificados no estado de attempt, ou seja, ele mandou um hello e está aguardando a resposta. Por enquanto não tivemos nenhuma alteração. Ó, vizinhos formados, sendo formados. Demorou um pouquinho, pessoal, mas por conta dos timers longos, né, do SPF, mas tá aí, ó, os 3 vizinhos aqui.
numa rede não broadcast. Então existe eleição de DR e BDR, como a gente pode ver aqui. Ó. Os timers estão longos, né? Lentos, e está sendo utilizado apenas pacotes unicast. Vamos repetir o comando aqui. Tá aí, ó. Vizinho, Messi, está dizendo que ele é o DR. Tipo não broadcast. Então conseguimos recuperar aqui os vizinhos, a conectividade. Se a gente tentar pingar aqui os endereços, então vamos tentar pingar aqui Soares. Ele pinga. Ele pinga Neuer, então show de bola. Mantivemos a configuração padrão do encapsulamento frame relay. E estamos com conectividade. Nosso SPF está operacional. Aqui, ó, tipo não broadcast. Mas precisou definir de maneira estática, né, pessoal? Os vizinhos. Aqui, ó, os neighbors. E uma curiosidade, perceba que a gente definiu apenas do lado de Messi. Não definimos nos outros equipamentos. Então basta definir de um dos lados. Que aí ele toma a iniciativa, manda o pacote hello, o outro vai entender, porque ele vai ter o endereço de origem do pacote, vai virar destino, e aí ele fecha, né, a vizinhança. Mas é de bom tom, pessoal, definir também os vizinhos nas outras pontas, beleza? Mas aqui eu fiz só desse lado para mostrar que funciona. Beleza, vimos já loopback, não broadcast, broadcast e point to point. O que é uma rede ponto multiponto, point to multipoint? Bom, pessoal, é uma rede multiacesso, assim como a não broadcast e a broadcast. Só que é como se fosse um multiacesso, mas excluindo alguns. Eu não gosto do fulaninho ali, vamos fechar só entre a gente, vamos fazer a panelinha. Então, por exemplo, a gente poderia aqui fazer uma rede multiacesso, uma rede espanhola. Então, você teria um campus Barcelona e um campus Madrid. Então, esse pessoal aqui pertenceria à mesma rede. Agora, o campus Paris ficaria de fora. Né? Isso seria uma rede ponto multiponto. É quando a gente quer ter uma rede multiacesso, mas não com geral. Eu quero eliminar alguns. Só que aqui, pessoal, a gente vai ter um certo trabalho. Por quê? Porque a gente vai ter que separar a rede aqui. A gente vai ter que definir o Neymar em outra rede. A gente vai ter que segmentar. Na verdade, eu não vou segmentar, porque a gente está com abundância de IP. Eu vou definir uma outra faixa aqui em Neymar, uma outra rede. Então, vamos aqui em Neymar. Estamos na interface serial. Só checando aqui as configurações da interface. Tá aqui, ó. Então a gente vai ter que mudar o IP. A gente vai ter que mudar o tipo de rede, não broadcast. E esses mapeamentos, ó, também vão morrer. Porque, idealmente, ele não vai se comunicar com esses caras aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou negar o mapeamento. Vamos tirar o IP. Imediatamente a vizinhança cai. E vamos definir aqui um IP na rede 10.0.100. Era 10.0.0.9, agora vai ser 10.0.109. Também um barra 24.
Então aqui eu vou mudar para 10.0.100. Bom, em Neymar era isso. Vamos para Messi agora. O que vai acontecer em Messi, pessoal? Eu vou ter que criar aqui vou ter que criar subinterfaces aqui, porque a gente vai ter que lidar com duas redes diferentes. Então, uma subinterface vai estar na rede 10.0.0 e a outra subinterface vai estar na rede 10.0.100. Então, tá aqui, ó. Essas configurações aqui. Então, eu vou entrar na interface. E vou negar esses comandos aqui. Imediatamente a rede cai. Eu vou tirar esse comando de prioridade, porque ele serve apenas para eleição de DR e BDR, e a gente está mudando para um meio ponto multiponto, que não existe eleição de DR e BDR, então configuração desnecessária. Eu vou desabilitar o SPF nessa interface. Pô, você vai desabilitar, mas, pô, por quê? Vai perder conectividade. Porque na verdade a gente vai definir essa configuração não na interface física, mas na subinterface, né? E vamos tirar o IP também da interface. Em suma, pessoal, na interface física, eu só vou precisar habilitar a interface, dar um no shut, que já está, e definir o encapsulamento, que também já está configurado, o frame relay. O restante das configurações, todas as configurações vão para as subinterfaces. Então eu vou criar aqui int serial 3/1.1, que seria a subinterface para a rede aqui espanhola. O iOS reclama, falando que o comando está incompleto. O que acontece? Subinterfaces no Frame Relay, pessoal, o Cisco ele exige que você define se é uma subinterface ponto a ponto ou multiacesso. É uma exigência. Então, no caso aqui, essa subinterface vai ser multiponto, porque vai ter vários participantes. Mais de um participante, né, vamos dizer assim. Vamos definir o IP que a gente tinha apagado da subinterface. Habilitar o SPF. E definir aqui o tipo de rede. Point to multipoint. E aí, pessoal, o point to multipoint ele pode ser broadcast ou non-broadcast. No caso, a gente vai utilizar o broadcast mesmo. Qual que é a diferença entre eles? A única diferença é que um vai aceitar broadcast e o outro não. Mas vamos utilizar aqui o ponto to multipoint com o broadcast. Uma série de mensagens aqui. E aí eu vou precisar também criar aqui o mapeamento. Na subinterface, porque o ARP dinâmico, pessoal, ele não funciona nas subinterfaces. Então eu vou ter que dizer aqui que para chegar no 10.0.0.7 eu vou usar o DLCI 102. E vou permitir o broadcast. 4 vai para Dale 10.0.0.11.
Configuração. Aí não pegou o mapeamento aqui. Eu acho que eu usei o comando errado, mas agora foi definido aqui. É o comando Frame Relay Interface DLSI e o DLCI. Tá aqui. Funcionou. Beleza. Vamos configurar agora, pessoal, do outro lado, né? Então, em CR7, eu vou apagar esse mapeamento aqui para Neymar, porque idealmente eles estariam em redes diferentes, comunicações diferentes, não precisa ter mapeamento. Ele não teria o IP, né? Esse IP, aliás, não existe mais o 10.0.9, agora é 10.0.100, por isso que eu estou apagando. E vamos definir o tipo de rede OSPF. IP OSPF Network Point to Multipoint. Subiu. Tá aí, ó. Point to Multipoint, vizinhança full, não tem DR e BDR, como esperado, né? Tá aqui, ó. Olha só, tipo de rede point to multipoint, os intervalos 30 e 120, não tem DR e BDR. Show. Vamos fazer a mesma coisa do lado de Bale. E vou também apagar o mapeamento para o Neymar. Estamos aqui com dois mapeamentos, um dinâmico para Messi e outro para CR7. Beleza. Estamos aqui com Cristiano Ronaldo e Bale, os dois estados full, sem eleição. Tá faltando agora o Neymar, né? Então, precisamos configurar a outra subinterface que vai comunicar com o PVC do Neymar. Então, vamos lá. Int serial barra 1.2. E aí, nesse caso, eu vou definir como ponto a ponto. Vai estar só o Neymar e o Messi, né? IP address 10.0.100.9. Habilitar o SPF. E tem que dizer o DLCI, Frame Relay Interface DLCI e número 103 para Neymar. Certo. Tá aí a serial 31, a física, sem IP, habilitada e com encapsulamento frame relay. A subinterface 3/1.1 vai ser multiponto.
vai tendo dois DLCIs para CR7 e Bale, tipo de rede point to multipoint, OSPF habilitado, na rede 10.0.0. E a subinterface 3/1.2 é ponto a ponto, está na rede 10.0.100, OSPF habilitado e definido aqui o DLCI. Beleza, então agora só falta a gente configurar do lado de Neymar. Porque se a gente olhar aqui, interface serial 3/3. Olha só, ele ainda está com o tipo não broadcast. Então a gente precisa mudar. IP OSPF Network. Eu vou botar no lado de Neymar point to point. Está demorando um pouquinho. Vamos lá. Temos paciência. Mas, enquanto isso, pessoal, com relação à rede point to multipoint e a point to multipoint não broadcast, a única diferença, então, é que uma vai aceitar broadcast e a outra não. Qual é a vantagem de eu usar o não broadcast? Bom, eu diria que, você tem mais trabalho, porque você vai ter que definir os vizinhos estaticamente no OSPF. E, nesse caso, a gente pode ter uma vantagem nisso. O que é teoricamente, uma desvantagem, pode ser uma vantagem. Por quê? Na hora que eu defino o vizinho estaticamente, então, por exemplo, 10.0.0.7, eu tenho a opção de definir custos diferentes. Então, eu posso definir um custo maior para o CR7 do que para o Bale. E aí você influencia o roteamento. Geralmente você consegue mudar o custo só por interface, né? Mas no caso aqui eu só tenho uma interface, né, compartilhada. Então, aqui eu conseguiria a nível de vizinho. Essa seria a vantagem do point-to-point no broadcast, se você precisasse desse tipo de manipulação. E nossa vizinhança ainda não subiu, né? Começando a ficar preocupante. Cadê você, Neymar? Vou checar aqui a configuração. Dez zero cem nove. Ah, pessoal, eu cometi um erro aqui, né? Eu defini o IP de Neymar. Então vamos lá. Int serial 3/1.2 point to point. Eu vou definir o IP 10.0.100.10, porque o 9 é do Neymar. Olha só, já começou a trocar, que está em Xstart. Agora tem que funcionar. Xstart. Ah, pessoal, a MS aqui, né? Eu estou com os vizinhos estáticos aqui ainda. Esqueci de tirar. Vamos lá.
estado emite. Iniciar um processo aqui. Opa! Parece que boas notícias. Subiu aqui a interface após a vizinhança, após alguns percalços, né, pessoal? Mas deu certo. Estado full. Desabilitar aqui o debug. E dessa maneira, Neymar vai aprender as suas rotas. Bacana. Então, percebam aí que utilizamos então a rede point to multipoint para fazer vamos dizer assim, um partial mesh, né? Seria um multi-acesso com quase todos, ou com alguma parte. Então, vimos aí todos os tipos. E, então, para fechar aqui, em suma, pessoal, como dica, né? Se a rede começar com point, com ponto, quer dizer que ela não vai ter DR e BDR. Não vai. Então, tá aqui, ó, tudo no. Só apenas broadcast e não broadcast que vai ter eleição. Se a rede possui não broadcast no nome, ela não vai descobrir vizinhos automaticamente. É o caso da não broadcast e a da point to multipoint não broadcast. Ambos utilizam apenas unicast. E apenas redes broadcast e ponto a ponto têm os timers mais rápidos, com Hello 10 e DET 40. O restante vai ter timers mais lentos. Então, serve como dica. Conteúdo aí bastante pesado, bastante extenso, mas finalizamos. Espero que tenha ficado claro o assunto. Acho que conseguimos abordar aí todos os tipos com propriedade. E qualquer dúvida, deixe aí seu comentário. E agradeço a audiência de todos, beleza? Valeu, um grande abraço a todos.